Putin teve que fugir de Sochi, e não foi por escolha. Drones ucranianos invadiram o céu da cidade justamente no momento em que ele discursava para o mundo, transformando sua vitrine de poder em um show de constrangimento. Mas o que parecia um ataque isolado revelou algo muito maior. A guerra está voltando para dentro da Rússia. Refinarias explodindo, censura aumentando e até suspeitas de que o Cazaquistão possa estar envolvido. Enquanto isso, Trump provoca, Zelensky promete retaliação e o Kremlin começa a ruir por dentro. Será que estamos vendo o início do fim de Putin? Essas e outras revelações você vai entender agora. Imagine o presidente russo Putin, de terno impecável, discursando com aquela típica expressão de autoconfiança em Sochi, a cidade que ele transformou em símbolo de poder e modernidade. Ele havia acabado de encerrar sua grande reunião, cercado por câmeras, assessores e jornalistas pró-governo. Tudo perfeitamente ensaiado para mostrar ao mundo que a Rússia continuava firme, estável e inabalável. Mas aí, os drones ucranianos decidiram fazer uma visita surpresa. O que era para ser uma demonstração de força virou um espetáculo de constrangimento. Por volta das 22h30, o aeroporto de Sochi foi fechado às pressas. Voos cancelados, sirenes tocando, militares correndo, e o que restou no céu não foram aviões civis. Foram drones ucranianos sobrevoando a cidade onde o próprio Putin acabara de discursar. Um ataque que desafiou toda a propaganda de segurança e controle que o Kremlin tanto prega. Agora, imagine a ironia dessa cena. O homem que prometeu proteger a pátria de qualquer ameaça, tendo de sair às pressas justamente da cidade que ele escolheu para mostrar estabilidade. O grande líder precisou se esconder enquanto os drones mostravam ao mundo quem realmente dominava o espaço aéreo. E o mais curioso, os russos tentaram esconder tudo. A imprensa estatal quase não noticiou o fechamento dos aeroportos, e quem estava lá relatou um caos silencioso, algo que jamais deveria vazar. Mas a verdade vazou. Relatos apontam que 10 voos de saída e 40 de chegada foram cancelados. Sochi ficou praticamente isolada por 7 horas. Um colapso logístico completo, justamente quando Putin tentava provar o contrário. Agora veja isso. Não foi um ataque aleatório. Era o dia em que Putin reunia dezenas de jornalistas internacionais pró-Rússia. Ele queria uma vitrine perfeita e acabou virando o palco da humilhação. O timing foi calculado. Enquanto a cidade entrava em pânico, drones ucranianos avançavam ainda mais fundo no território russo, rumo a um alvo que deixou o Kremlin em choque: a refinaria de petróleo de Orsk, uma das maiores da região dos Urais. E aqui começa o verdadeiro problema. Essa refinaria fica a mais de 1.400 quilômetros da fronteira ucraniana, longe demais para qualquer drone convencional lançado de Kiev. Então surge a pergunta que deixou os russos em desespero: de onde esses drones realmente vieram? Refinaria de Orsk, localizada nos Urais do Sul, é uma das áreas mais estratégicas do país. É tão longe que até os drones de longo alcance ucranianos, como o UJ-26 Beaver, teriam dificuldade em chegar lá sem apoio. E é justamente aí que começa o mistério. Como um ataque tão profundo foi possível? Alguns analistas russos começaram a levantar uma hipótese que deixou o Kremlin inquieto. Os drones não vieram da Ucrânia, mas sim do Cazaquistão. Para quem não lembra, o Cazaquistão é um ex-aliado da Rússia, membro da antiga esfera soviética, e tem uma fronteira de mais de 7.000 quilômetros com o território russo. Um vizinho estratégico, repleto de oleodutos, bases militares e rotas logísticas que Moscou sempre considerou seguras. O governo regional de Orsk tentou minimizar o impacto, dizendo que as operações não foram interrompidas. Só que nas redes russas, vídeos começaram a circular mostrando explosões, colunas de fumaça e pânico generalizado. E sabe o que aconteceu depois? O Kremlin entrou em modo de censura total.
Putin assinou uma nova lei proibindo gravar, publicar ou redistribuir vídeos de ataques ucranianos dentro da Rússia. Isso mesmo, agora filmar a verdade é crime. A refinaria atingida processa cerca de 6 milhões de toneladas de petróleo por ano, o equivalente a 3% de toda a capacidade russa. Um golpe direto na economia e, simbolicamente, no orgulho nacional. Você já parou para imaginar quantas vidas foram sacrificadas nessa guerra silenciosa? Enquanto o Kremlin tenta manter a aparência de invencibilidade, a verdade lateja nos números e em cada rosto que nunca mais voltou para casa. Desde o começo da invasão em 2022, analistas independentes, militares ucranianos e agências internacionais vêm estimando perdas russas assustadoras. Alguns números. O CSIS afirma que, até meados de 2025, a Rússia já acumulou quase 1 milhão de baixas, entre mortos e feridos. Dados compilados pelo Russia Matters indicam que mais de 790 mil russos foram mortos ou feridos até setembro de 2025. Um relatório do Congresso dos Estados Unidos cita que as baixas russas podem estar perto de 300 mil, com cerca de 120 mil mortos e 170 mil a 180 mil feridos. A Ucrânia, por sua vez, afirma que já passou de 1 milhão de baixas russas, entre mortos e feridos. Isso tudo sem contar o que o Kremlin raramente admite: mortes não contabilizadas, desaparecidos sem aviso, corpos sem identificação. Curiosidade sombria: o site Mediazona mantém uma lista nominal de mortos russos, com base em relatórios públicos, notícias regionais e declarações familiares, apenas os casos que vazaram. Em diversas ocasiões, as estimativas oficiais ficam bem abaixo dessa contagem alternativa. A mídia russa, controlada ou vigiada, costuma focar em sucessos, avanços e retiradas estratégicas. Mas algo mudou. Vozes dentro da própria Rússia começaram a questionar. Correspondentes de guerra e mesmo âncoras de televisão admitem publicamente que os objetivos de Putin não estão sendo cumpridos, ou que pior, estão cada vez mais distantes. Imagine a cena: um jornalista russo em rede nacional dizendo que libertar apenas o território de Donetsk amanhã levará 1 ano ou mais de guerra sangrenta, escavando território por território, metro por metro. É uma admissão de fracasso, porque ninguém desce do sofá com essa confissão em rede nacional, a não ser que o sistema esteja realmente abalado. E pense bem: como manter uma guerra interminável com essas baixas massivas e ainda manter tropas motivadas? Onde está o moral quando seus colegas caem aos milhares e você sabe que pode ser o próximo? Com o número de mortos crescendo e as derrotas se acumulando, o Kremlin precisava de algo para distrair a opinião pública. E, como sempre, encontrou um inimigo conveniente: os Estados Unidos e a OTAN. Foi então que uma frase atravessou o Atlântico e acertou Moscou em cheio. Durante uma de suas declarações mais afiadas, Trump chamou a Rússia de um tigre de papel, uma potência que parece ameaçadora, mas que na prática desmorona quando posta à prova. Essa comparação, que parece saída de uma aula de geopolítica irônica, atingiu em cheio o orgulho russo. E o mais curioso é que o Kremlin levou a ofensa a sério demais. Dias depois, o porta-voz Dmitry Medvedev apareceu em rede nacional com uma resposta digna de um roteiro de comédia. A Rússia não é um tigre de papel, a Rússia é um urso, e ursos de papel não existem. E não parou por aí. Putin, visivelmente irritado, tentou mostrar firmeza durante o Fórum de Valdai. Em seu discurso, ele perguntou em tom de desafio: se estamos em guerra contra toda a OTAN e ainda assim avançamos confiantes, e se somos um tigre de papel, então o que é a própria OTAN? Mas a verdade é que, enquanto Putin fazia perguntas retóricas, drones ucranianos continuavam atacando refinarias, aeroportos e bases russas. E como se não bastasse a humilhação simbólica, Putin decidiu recorrer ao que sabe fazer de melhor: a chantagem nuclear. Durante a conferência, ele afirmou que se a Ucrânia atacasse uma usina nuclear em território russo,
Moscou responderia na mesma moeda, atacando uma instalação nuclear ucraniana. Uma ameaça que soou mais como desespero do que como estratégia. Veja a ironia. Putin ameaça o mundo com uma catástrofe nuclear para defender um país que ele mesmo está destruindo. Agora, olhe isso. Poucos dias depois dessa declaração, o exército russo divulgou um vídeo mostrando ataques contra uma usina de energia que alimenta os reatores de Chernobyl. Sim, Chernobyl, o local da maior tragédia nuclear da história. E aqui está a curiosidade. Embora os reatores estejam desativados, eles ainda precisam de eletricidade constante para manter os sistemas de resfriamento das barras de combustível. Sem isso, o risco de um acidente radioativo é real. Em outras palavras, a Rússia atacou a rede elétrica que evita uma nova Chernobyl, e depois ainda disse que jamais atacaria uma usina nuclear. Mas por que essa necessidade de ameaçar o mundo inteiro? Simples. Para esconder o fracasso no campo de batalha. A chantagem nuclear virou o último escudo psicológico do Kremlin. Quando não consegue vencer com tanques e soldados, tenta vencer com medo. Alguns jornalistas militares russos que antes exaltavam o poder de Moscou, agora admitem publicamente que a guerra está empacada, que os avanços são mínimos e que o país não tem mais como atingir os objetivos prometidos em 2022. Agora, na Rússia, é crime filmar, compartilhar ou até mesmo comentar publicamente qualquer ataque ucraniano. Gravar um vídeo de um bombardeio pode custar prisão, multa ou até deportação para colônias penais. E o mais curioso, e ao mesmo tempo trágico, é que essa lei teve o efeito contrário ao que o Kremlin esperava. Quando a população percebe que está sendo censurada, o medo dá lugar à desconfiança. De repente, nas redes russas, surgem perfis anônimos, gravações secretas e até transmissões ao vivo feitas por cidadãos que, mesmo arriscando a liberdade, decidiram mostrar o que está acontecendo de verdade. Agora veja isso. Nas últimas semanas, vários influenciadores e jornalistas russos desapareceram misteriosamente. Alguns foram presos, outros reeducados. Um termo elegante para dizer que foram enviados a centros de detenção. Mas um caso em especial chocou até quem apoia Putin. Um repórter militar, conhecido por defender a guerra, desapareceu após dizer que as tropas russas estão lutando sem comando e sem moral. O Kremlin, é claro, negou qualquer envolvimento, mas a mensagem foi clara: quem fala demais, some. Uma nova notícia atravessa o Atlântico e cai como uma bomba em Moscou. Os Estados Unidos estão prestes a enviar mísseis Tomahawk para a Ucrânia, armas de longo alcance, capazes de atingir alvos dentro do território russo com precisão cirúrgica. E o mais interessante, segundo relatórios recentes, essa decisão só aguarda a aprovação final de Trump, que tem deixado no ar mensagens cada vez mais provocativas sobre ajuda decisiva à Ucrânia. Ao mesmo tempo, o presidente Zelensky publica vídeos misteriosos dizendo que, depois do encontro com o presidente dos Estados Unidos, talvez tenhamos algo novo. Um recado que soou como um aviso direto a Putin. A reação em Moscou foi imediata. Porta-vozes do Kremlin tentaram minimizar, dizendo que nada muda o curso da operação especial. Mas a verdade é que muda, e muito, porque se a Ucrânia receber Tomahawks, o alcance dos seus ataques triplica, e nenhuma refinaria, base aérea ou cidade russa estará fora do mapa. A essa altura, o mundo inteiro já percebeu o que Putin tenta negar. A Rússia não é mais a superpotência temida do passado. Drones ucranianos cruzam os céus impunemente, refinarias queimam, soldados desertam e a censura tenta tapar o sol com a mão. Enquanto isso, o Kremlin insiste em posar de invencível, como se o medo ainda fosse uma arma eficaz. Agora olhe essas imagens. Refinarias em chamas, cidades evacuadas, drones cortando o céu russo. São a lembrança de que nenhuma ditadura é eterna e que até os impérios desmoronam quando acreditam demais na própria propaganda. E você, o que acha? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa.
E se gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos. Conheça também o Clube de Membros do canal. Lá você tem acesso antecipado aos vídeos, participa de conteúdos exclusivos e ainda ajuda diretamente a manter esse trabalho independente. Aqui não recebemos verbas públicas, nem apoio de partidos ou grandes conglomerados. Quem sustenta essa estrutura é quem valoriza a informação séria, direta e sem filtro. Se você quer ver mais vídeos como este, com análises que vão além do superficial, considere se tornar um apoiador hoje mesmo. Sua participação faz toda a diferença. Agora, clique nos vídeos que estão aparecendo aí na sua tela e continue explorando os bastidores da geopolítica mundial. Até a próxima!